Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita lá em cima, todos os que podem. Diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Amém. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace aí pelo menos 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas e diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Porque grande és tu, Todos. maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Senhor, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus com alegria. Graças a Deus. Estejam assentados, que Deus os abençoe. Obrigado por terem vindo. São todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Essa semana cheio de altos e baixos, faz frio, faz sol, faz chuva, faz de tudo. Mas que bom que você veio. Pegue a sua Bíblia aí comigo, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. E vamos do versículo de número 6 até o verso de número 11. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Leitura conhecida, mas fique atento, vamos lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para Deus, pois é grandioso em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Diga graças a Deus. Diante da magnitude deste texto, a resposta de Deus para a sua vida está aí, pronto. E that's it, acabou. Pronto, é só encerrar, clamar diante do altar e voltar para casa, né? E descansar no Senhor. Então, nos versículos que eu li, você consegue identificar aspectos de uma conversão genuína. Como eu sei que Deus está valendo a pena para mim e que eu estou no caminho do êxito, no caminho do êxito da minha relação com Deus. Pronto, essa é uma primeira mensagem.
E eu confesso que quando o tempo estava apertado, eu disse, bom, eu vou trazer essa reflexão de volta e vou pontuar alguma coisa mais atual e vou pregar sobre ela. Mas é interessante como Deus trabalha e como a vontade de Deus e o amor de Deus para com essa igreja. Eu sei que Deus tem sido bom com todos os que assistem pelo nosso canal, o canal da igreja e recebem a palavra. Mas é impressionante o amor de Deus para com essa igreja. E o meu coração, seguindo a linha profética que Deus tem compartilhado comigo nesses últimos anos aqui, ou nesses últimos meses, a minha mente deu um boom. E aí veio o papaizinho amarelo. Então eu quero falar sobre 3 coisas importantes aqui. E eu preciso que você guarde quando você pode, na medida que você pode. Senão depois você assiste de novo, guarde e põe em prática. Eu quero falar sobre fortalezas mentais. Eu quero falar sobre derrubando fortalezas mentais. Se a proposta do texto é buscar o Senhor, encontrar o Senhor, abandonar os caminhos, abandonar os pensamentos, celebrar aquele que está em cima, celebrar aquele que está no alto. Se a proposta do texto é a fidelidade do Senhor para com a sua palavra, que não volta vazia, se a fidelidade do Senhor é nos dar garantia de que tudo está absolutamente no controle dEle, por que a gente não se acalma? Por que não descansamos? Por que nós não reagimos de uma outra forma, ou pelo menos de uma forma que expressa na prática essa realidade de quem realmente confia? Porque a base do relacionamento com Deus é confiança. Sem essa confiança não tem como. O que está acontecendo? O que acontece é um processo que nós conhecemos ao longo da Bíblia de fortalezas mentais. Como é que o diabo trabalha? Porque é natural nós acreditarmos que toda a nossa luta é física, que todo o princípio da nossa luta tem a ver com carne e sangue, e a Bíblia nos diz que não. As nossas lutas e as nossas grandes batalhas, elas são em níveis espirituais. E é interessante que o território de maior incidência em confrontos e batalhas espirituais acontecem na nossa mente. E o diabo, ele sabe disso, ele se aproveita disso. Ele sabe que se nós não estamos com a nossa mente cheia da verdade de Deus, se nós não estamos com um alicerce firme e com pensamentos que produzem um reflexo natural na nossa maneira de viver, de quem confia em Deus, ele sabe que ele não precisa de muita coisa, ele precisa nos matar aqui. Porque à medida que nós morremos aqui, tudo o resto morre. Lembra-se de um texto que eu sempre cito, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Isso é clássico, está sempre na minha mente. Aquilo que imagina o homem na sua mente, isso ele se torna. Ele come e bebe, mas o seu coração não acompanha. Não adianta. Se nós estamos morrendo pelo lado de fora, é porque nós já morremos aqui, ó. Nós somos uma manifestação daquilo que realmente é a nossa mente, aquilo que imagina o homem. Se você acredita que não pode, você está absolutamente certo. Você não pode, porque você acredita que não pode. Mas se você acredita que pode, você está absolutamente certo. Você pode. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. Aqui está o território, aqui está o campo de batalha. Tudo acontece na nossa mente. Quais são as armas que o diabo se utiliza? Quais são as armas que o diabo se utiliza para poder produzir em nós o que nós chamamos de fortaleza mental? Que é nos escravizar, é nos deter ali, é nos prender num espaço de memória que nos impede de reagir. O culto, a família, o casamento, os negócios, nada. Nós estamos paralisados. A gente não reage, a gente não sai do lugar, a gente não avança, não vamos para lugar nenhum. Estamos cercados por uma fortaleza. E ainda que as pessoas olhem de fora, muita gente olha e diz assim: eu não entendo como você está assim. Parece que tudo à sua volta cooperam com você. Mas por que você não rompe? Porque você está escravo, preso. Você está numa fortaleza. Aqui, ó. Tudo acontece aqui. Como é que o diabo trabalha?
Tudo acontece aqui. O propósito de Satanás é destruir com a nossa fé. Ele precisa matar a nossa fé, porque tudo é processado aqui. Já falamos sobre isso. Não é aqui, não é o que você sente, é o que você sabe. Porque aquilo que você sabe te dá atitude. Então fé não se sente, fé se entende. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você não sente, você entende. Espera aí, então é isso que está a meu favor? Então é isso que eu tenho à minha disposição? Então eu vou romper. Você precisa mudar aqui. O diabo precisa matar a nossa fé. Ele precisa nos escravizar através de pensamentos que estejam presos às coisas naturais, estejam presas ao mundo natural, ao mundo terreno, e nos distancie do mundo sobrenatural, do mundo do milagre de Deus. O diabo precisa fazer com que a gente acredite que não vale a pena continuar crendo. Aqueles que estão baixo a fortaleza mental e não conseguem responder com naturalidade no seu relacionamento com Deus e nos princípios mínimos, básicos do relacionamento com Deus. Perceba, se você vai ao médico do coração, cardiologista, e ele identifica o problema no seu coração, ele te passa uma receita criteriosa: não coma isso, não exagere aqui, não exagere ali, seja assim o seu dia a dia, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o que você come. É interessante, ele vai pontuando coisas que você precisa deixar de fazer, e ele também vai considerando sobre coisas que você tem que fazer. É interessante como isso funciona. Assim é no mundo espiritual com Deus. As pessoas querem se relacionar com Deus, e por vezes cegos pelo espírito da religiosidade. Então há muita gente que tem a ideia fixa de que frequentar o prédio, frequentar o templo, é estar na presença de Deus, ou levar desta frequência religiosa ao templo o favor de Deus para casa. E não. Você precisa responder a valores mínimos da sua relação com Deus: oração, leitura bíblica, jejum, adoração, culto com responsabilidade, com resposta, com compromisso. Mas algumas pessoas, por mais que estejam envolvidos na igreja, no templo, na casa, na família, em todas as oportunidades, portas abertas, ele não consegue romper. O diabo quer gerar em todos os que estão debaixo de uma mente escrava ou em uma fortaleza mental, ele precisa gerar medo, ele precisa gerar depressão, ele precisa gerar ansiedade, e ele precisa gerar a sensação de incapacidade. Perceba que tudo aquilo pelo qual Deus batalhou por você fica sendo processado na sua mente, e não importa o quanto nós adoramos, o quanto nós cantamos, o quanto nós pregamos, você tem uma sensação de estar preso, sem condições de reagir, sem condições de sair do lugar. A mente do homem que está em queda, ela trabalha no mundo natural, e a nossa mente tem uma predisposição para desprezar o sobrenatural de Deus, porque exige fé, e fé você não sente, fé você entende e reage e responde essa fé. E isso exige muito, porque nós precisamos ir além, porque fé, irmão, fé é mais além. Pense sempre nisso. Você conseguiu ter uma atitude espiritualmente correta, biblicamente correta, religiosamente correta, ok, não chegou em fé ainda, porque fé vai mais além, e ela exige uma transformação aqui. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de números 3 e 4, a Bíblia diz: se nós andarmos, se nós caminharmos, se nós militarmos com as armas da carne, sofreremos a derrota e a vergonha da carne, porque a nossa luta e a nossa milícia não são carnais. Não adianta manter a nossa mente carnal,
natural, presa, terrena a essa terra. Paulo está dizendo: a nossa milícia não são com armas carnais, mas a nossa guerra e a nossa batalha é com armas poderosas em Deus, que nos faz triunfar sobre todas as nossas mazelas. Alguém entende até aqui? Diga graças a Deus. Diga comigo: as minhas armas não são carnais, as minhas armas são espirituais e são poderosas em Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que o versículo 4 diz: poderosas em Deus. Diga comigo: poderosas em Deus, para me fazer derrubar todas as fortalezas. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Veja como muda tudo aqui, ó. Não posso, não consigo, vou com o meu braço, vou com minhas alianças, vou com os meus contratos, vou com minha força. Pastor Wagner pregou um dos votos de janeiro dizendo: se você assumir para você a responsabilidade, exclui Deus do negócio, vai por sua conta e risco. Não é? Mas quando você entende que não adianta, versículo 3, as minhas armas na minha milícia, na minha guerra, definitivamente não são carnais, mas elas são sim poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Coloque isso na mente e rompe no nome do Senhor. Você reage e você responde de uma forma completamente diferente. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, como surgem as fortalezas mentais? Eu vou ser bem prático, porque o culto exige uma praticidade. Mas vai lá. Primeiro, como surgem as fortalezas mentais? Primeiro, pelos argumentos que você sustenta na sua mente. Argumentos, conjecturas, raciocínio, entendimento, com base nas coisas simplesmente, meramente naturais. Pensamentos baseados em valores, em princípios de homens caídos, de homens que estão em pecado e destituídos de Deus. O texto do profeta Isaías está dizendo: os meus pensamentos não são iguais aos seus, os seus não são iguais aos meus. Não dá para ficar processando a sua dor, a sua luta, a sua prova só com a mente natural. E os argumentos são meramente naturais. Se eu fizesse, se eu não fizesse, se eu tivesse casado, se eu não tivesse casado, se eu tivesse comprado, se eu não tivesse comprado, se eu tivesse ido. Não era os Estados Unidos, era Londres, era Europa, era Brasil, era Portugal, era Paraguai, era não sei onde, era para onde vou. Eu vou para Itália. Meramente o Senhor está dizendo: argumentação. Fortalezas mentais começam a se erguer quando a sua argumentação mental é simples e meramente natural. Quando se abandona o mundo de Deus pela fé, através da palavra de Deus, e tudo é julgado com mente natural. Deus está dizendo: desiste, seu pensamento não é como o meu. E a gente vai bater a cabeça a vida toda enquanto continuar. Segundo, como nascem fortalezas mentais? Através da racionalização, através da atitude racional. Qual a diferença da primeira? Primeiro, a gente cria argumentos para tentar explicar a nossa vida, né? By myself, por mim mesmo. Eu julgo isso aqui, eu analiso isso aqui, eu avalio isso aqui e eu determino tudo sobre isso aqui. Quando você tem um conceito argumentativo pronto, você usa o conceito da racionalização. O que é a racionalização? Você cria um documento mental lógico para poder convencer as pessoas à sua volta que você entendeu por que você está sofrendo. Então você convence o esposo, a esposa, os filhos, os funcionários, a empresa. Não é assim mesmo? Isso é a vida, isso é o preço que se paga, é isso que está acontecendo, não tem para onde ir. Então nós vamos desenvolvendo um princípio lógico para tentar convencer os que estão à nossa volta. Não só convencer, mas também persuadi-los a ficar tão desanimados e tão desacreditados quanto nós. Primeiro, vamos argumentando demais com a mente. Segundo, vamos convencendo as pessoas do nosso lado que aquilo é o fim e é assim
aonde nós vamos terminar. Terceiro, uma vez que essa argumentação de tentar entender tudo com a mente caída, depois de tentar envolver as pessoas à sua volta, nós começamos a ser afetados em uma parte mental muito importante, que é a imaginação, porque a fé opera nessa parte mental da imaginação. Escritor dos Hebreus capítulo 11 versículo 1, você precisa ver, você precisa imaginar. A imaginação ela simplesmente ela transita em presente, passado e futuro, não tem físico e não tem limitação. Então diz o escritor aos Hebreus capítulo 11 versículo 1, porque a fé é o firme fundamento, imagina, das coisas que você não vê, das coisas que são inexplicáveis, das coisas que não faz sentido, mas é uma convicção tão grande, que quando você olha para o futuro, você diz, eu posso ver, está tudo lá, o Senhor estabeleceu para mim. Tem alguém aí? Quando você está com a mente enclausurada, presa em fortaleza mental, você argumenta naturalmente, você convence os outros à sua volta, e a sua imaginação é uma imaginação baseada no medo que te congela, porque da mesma fé, na mesma mente que flui fé, é a mesma mente que flui medo. Assim como você imagina pela fé, está lá, você também imagina, nunca vou alcançar. Você compromete a fonte mais preciosa que aciona o propósito de Deus. Quando você não consegue imaginar, quando você vem para o culto falido de imaginação, é a mesma coisa. Não vai ter nada diferente, nada vai acontecer, não consigo ver nada. Mas quando você está ativo e a sua mente é livre, estou indo para a casa de Deus, eu vou adorar o Senhor, eu vou receber uma palavra que vai me fazer romper, eu vou receber uma palavra que vai me arrancar da morte para a vida, eu vou receber uma palavra esta noite que vai erguer a minha cabeça. Alguém entende isso? Ah, diga glória a Deus. Diga para alguém do seu lado, diga, eu estou prestando atenção em você. Diga, eu estou vendo a sua imaginação. Glória a Deus. Concluindo, o que o diabo está ativando? Ele quer que você continue pensando naturalmente. É impossível, eu nunca vi alguém viver isso. Eu nunca vi. Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 21 até o 28, basicamente, para dar ênfase. Aquela tempestade no mar, no lago, os discípulos assustados, as ondas agitadas. Daqui a pouco Jesus está andando sobre as águas e todos dizem, olha como o mal nos sobreveio, até os fantasmas nos atormentam. Pois não é um fantasma que anda ali. E por vezes eu e você chegamos aqui como Pedro, no mesmo formato. Todos estão naquela reunião, acreditando que aquilo é uma tempestade, um vendaval, e as almas penadas e os fantasmas nos atormentam. Até que Pedro se levanta e diz, não é um fantasma, é o Senhor. Sabe quando você vem para o culto e diz assim, hoje é o dia, vou romper, vou me levantar, em nome do Senhor. E aí você começa a adorar, começa a romper. É como se você estivesse dizendo, igual a Pedro, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo sobre as águas. Quando você está adorando, cultuando, exaltando, Deus olha para você, Jesus olha para você e diz, vem, mas pisa, começa a andar. Quando você coloca o pé, aciona todas as fortalezas mentais. Ninguém nunca andou sobre isso. Isso aí é água. As pessoas afundam, morrem afogados. Isso é loucura, não vai dar certo. Quando você está preso em fortalezas mentais, a sua argumentação o tempo todo é não dá. Ninguém nunca fez isso. Eu nunca vi ninguém se levantar dessa prova ou de uma luta como essa. Porque a fortaleza mental é tão horrível que você nem sequer consegue se lembrar dos testemunhos dos outros, que também poderiam te ajudar. Então, argumentação, racionalização começa a influenciar e a pressionar e fazer
Todos acreditam que não tem jeito. Por último, a sua imaginação é afetada. Uma vez que você não consegue mais ver nada a respeito do seu futuro, você entra em desespero e você não consegue mais romper pela fé. Algumas coisas importantes nós precisamos entender. Primeiro, a fé e o medo têm origem na mesma fonte. Aqui, ó, mente. Por isso que os dois sentimentos são tão poderosos. Não é o que você sente, é o que você avalia. Se você coloca diante de você riscos e não os fatores de possibilidade e de porta aberta e de resposta de Deus em grande manifestação e esperança, só risco, muito medo, muito medo. A mente não só produz o efeito da fé, como ela produz também o efeito do medo. Segundo, a imaginação é a parte mais importante da mente, porque nela não há limites. É ali que a fé transita, que te leva a ir para um tempo e para uma circunstância que você não vê, que você não toca, mas você acredita que está lá. Terceiro, a fé na mente, por uma imaginação de uma mente livre, ela é saudável, ela é poderosa e ela ativa o sobrenatural de Deus na vida da gente. Eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o Deus em que eu creio, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei quem vai me levar, eu sei quem vai me estabelecer. É o Criador dos céus e da terra, o Senhor, Deus forte e poderoso. Tem alguém aí? Diga glória a Deus. O contrário disso te paralisa. Quarto, cada pensamento escravo do medo vem por intermédio de uma imaginação corrompida e de uma memória caída, que nunca se encontrou com Deus. Não dá, meu irmão, para você e eu chegarmos na presença de Deus, ouvirmos a sua palavra e tudo o que Ele nos reservou, e continuarmos avaliando com a mesma memória mundana, caída e carnal. É um desprezo. E por último, quando nós temos a mente completamente dominada por fortalezas, quando nós estamos em dúvida entre fé e medo, quando a imaginação está frustrada, quando a fé de Deus não está ativa, quando os nossos pensamentos e a nossa imaginação corrompida pelo pecado nos cegam, então estamos em uma fortaleza mental. Nessa fortaleza mental, as coisas naturais nos consomem e Deus é desprezado. Falta sentimento genuíno, falso sentimento verdadeiro. Quando você tem uma mente dominada por fortalezas mentais, você exclui Deus de tudo. Você vai acabar desse jeito? Eu sabia disso. Olha que fim que levou esse negócio. Olha que desgraça isso aqui, ó. Isso aqui vai acabar. Isso aqui não vai durar. Deus não está presente. Calma, Deus está no controle. Não, pera aí, meu amor. Deus está agindo aqui. Vamos orar aqui agora. Não, meu filho. Deus é na sua vida. O Senhor pelejará por nós. Nós só temos que adorar. Fica tranquilo. O caminho parece que não tem muito sentido, mas os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Com certeza os caminhos de Deus estão à nossa direção. Perceba, é diferente quando você tem a mente livre. Quando a sua mente está baixa, a fortaleza mental, você exclui Deus de tudo. Fortaleza mental, esse casamento tem que acabar. Mente em Deus. Vamos orar aqui agora e Deus vai restaurar a nossa aliança e o céu se moverá sobre nós. Fortaleza mental, Deus está completamente excluído. Finalizando, o que fazer para ganhar essa batalha? Coloque a mão direita no coração. Feche os teus olhos. Esta noite Deus vai libertar muita gente aqui de fortalezas mentais. Você vai trazer Deus de volta para essa batalha. Você vai trazer Deus de volta para essa peleja. Você vai trazer Deus de volta. O diabo não vai frustrar o propósito de Deus na sua vida.
O diabo não vai frustrar o destino que Deus tem para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua empresa. Tem alguém me entendendo? Recebe esta palavra em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, identifique rápido todos os pensamentos equivocados. Como que eu faço isso, pastor? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Identifique os pensamentos equivocados. De que forma? Conheça a verdade. O teu Deus é um Deus vivo, fiel, poderoso. Está aqui, Ele te vê, Ele te guarda, Ele te cuida. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. O choro pode durar uma noite, Ele se levanta pela manhã. Conheça a verdade. Segundo, diante do altar, confesse a Deus todos os pensamentos que você teve e ele foi excluído. Diga diante do altar: eu achei que o Senhor não faria, eu pensei que o Senhor não estava vendo, eu cheguei a pensar que o Senhor não estava ouvindo, cheguei até a pensar que o Senhor nem existia. Terceiro, arrependa-te rápido, o mais rápido possível. Quarto, viva de mãos dadas com a palavra de Deus. Quinto, renuncie da sua vida todo pensamento desgraçado, todo pensamento errado, todo pensamento natural. Tira da sua mente: eu não sou miserável, eu não sou medíocre, eu não sou autocomiserável, eu não sou pobre, eu não sou falido, eu não sou desgraçado, eu não estou abandonado, eu não estou sozinho. Ele está comigo, Deus está comigo, a palavra está comigo. Eu sou mais do que vencedor. Tem alguém aí? Como é que eu venço essa batalha? Sexto, de agora em diante, mantenha a sua mente cativa aos pés de Jesus. Sétimo, estou acelerando por causa do tempo. Renove a sua mente todos os dias. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 22 e 23, e ele diz o seguinte: quanto ao passado, despojai-vos do velho homem, e a partir de hoje, seja renovado em espírito vossa mente. Tem alguém aí? Diga graças a Deus. E em último lugar, mantenha a sua mente fixa. É uma coisa tão simples que eu acho que não vai gerar reação nenhuma em você. É muito simples. Mantenha a sua mente fixa nas coisas de cima. Viu? Não estava errado. É simples. Não é uma frase espantosa. Vou te dar uma segunda chance, citando o texto que Deus me mostrou. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 3 e versículo 4. Já fostes mortos, não vivem mais, estais em Cristo, com Deus. Portanto, pensai nas coisas que são de cima e tire a sua mente das coisas que são de baixo. Tem alguém aí? Eu estou com vontade de provocar você, mas não vou provocar lá. E aí? Eu te pergunto, de hoje em diante, essa pode ser toda a mensagem que você precisa para o resto da sua vida. O resto é bater cartão, porque às vezes dá a impressão que a gente é um repetitor de coisas.
Repetidor de coisas. E Paulo disse: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Por que, Paulo? Porque eu sei que vocês não guardam, mas vou estar sempre repetindo as mesmas coisas. Se você não for livre aqui, nada do lado de fora será livre. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos um instante. Quantas vezes você excluiu Deus? Olha a situação que essa casa chegou. Você excluiu Deus. Coloque Deus. Fale a mesma coisa. Deus está nas tuas mãos, esta casa. Mas coloca Deus lá. Quantas vezes você excluiu? A minha vida não tem jeito. É daqui para pior. Fale a mesma coisa, mas coloca Deus lá. Deus, se tu não entrares agora, se as tuas mãos não me alcançarem agora, se a tua graça, eu não sei o que vai ser da minha vida. Pastor, mas é que a vida é tão difícil que eu nem lembro. Chama-se fortaleza mental. Deus não está aí. E se Deus não está aí, aquele que se aproxima de Deus tem que no mínimo acreditar que Ele existe. E quem crê, fala, diz, menciona, insere Ele no problema, insere Ele na batalha, na peleja. Fecha os teus olhos um pouquinho. Eu quero orar por alguém aqui esta noite. É uma noite de libertação, uma noite de cura, de rompimento. Eu vim aqui esta noite declarar sobre a sua vida que você não vai continuar mais sobre fortalezas mentais. Você não vai continuar mais. Não é possível. Você conhece a palavra. Você sabe quem é Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É uma escolha. Ou você traz vida para a sua memória, ou você traz morte para a sua memória. E aquilo que você acredita, você está certo. Ninguém vai discutir com você, você está certo, porque é o que você crê. Eu vou te dar 1 minuto. Levante as duas mãos lá em cima. Diga comigo: Espírito Santo, toca-me esta noite e vem comigo ao altar, porque a partir desta noite eu nunca mais vou viver sobre fortalezas mentais. Eu vou romper. Se ainda existe, eu vou romper. Serei livre em Deus. Só os que entendem isto, sai do seu lugar agora. Já estou crucificado, não vivo mais eu. Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Arrependa-se esta noite. Arrependa-se esta noite. A Bíblia diz que quem despreza o arrependimento despreza a vontade de Deus. Romanos capítulo 2 versículo 4. Da fé do Filho de Deus, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo
Fecha os teus olhos, fale com Deus. Em nome de Jesus, você que está assistindo pela internet, enquanto nós oramos aqui como igreja, nós liberamos uma palavra sobre a sua vida aí na sua casa. Aí onde você estiver agora, você precisa romper em Deus. Você precisa romper todas as fortalezas mentais que te aprisionam e fazem com que você exclua Deus até dos seus problemas. Não está fácil, coloque Deus ali e diga: Deus, não está fácil, mas não diga sem Ele. Aí onde você está agora, seja alcançado pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Nós estamos profetizando um tempo de romper todas as fortalezas mentais em nome de Jesus. Levante as duas mãos lá em cima. Levante as duas mãos lá em cima e diga assim comigo: aqui nas minhas mãos está o sangue de Jesus. É o sangue da minha vitória. Diga: eu ordeno agora que tudo aquilo que até hoje tentou me escravizar em fortalezas mentais, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça e só tire a hora que eu mandar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda resistência, toda dúvida, todo medo, todo espírito de miséria, mediocridade, autocomiseração, baixa estima, vergonha, falência, agora pecado, vícios, eu ordeno em nome de Jesus, saia, 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 saia agora, saia agora, saia agora, em nome de Jesus. Receba na tua vida os pensamentos de Deus, receba na tua vida e na tua casa os caminhos de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Diga comigo: em nome de Jesus. Outra vez diga: em nome de Jesus. Outra vez diga: em nome de Jesus. Joga as mãos lá em cima e diz: sai. Diga graças a Deus. Antes de você voltar para o seu lugar, olha aqui, guarde esta palavra sobre a sua vida. A batalha está aqui, não aqui. Aquilo que você não vence aqui, você não vence em lugar nenhum. Diga comigo: meu Deus, o meu Deus está comigo. Diga: eu estou livre. Deus estará comigo em toda e qualquer circunstância. Diga graças a Deus. Antes de você voltar para o seu lugar, abraça aí pelo menos 3 pessoas. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Diga graças a Deus. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele